A Ucrânia está lançando seu contra-ataque. Em doses homeopáticas, é bem verdade, mas está lançando. A gente viu isso com ataques em Sevastopol, na Crimeia, com ataques em posições em Kherson, e inclusive com o governo ucraniano lançando um cartaz para mídias pró-Ucrânia, declarando para ficarem em silêncio para não compartilhar informações importantes com os russos, para a inteligência da Rússia. Mas, mesmo assim, algumas fontes internacionais, inclusive do governo americano, estão preocupados com um possível e talvez, segundo eles, provável fracasso dos ucranianos, e inclusive com a possibilidade de cessar os recursos para a Ucrânia e até com posições generais ucranianos, colocando que não há recursos humanos para combater os russos nesse momento. Notícias importantes também relacionadas a documentos vazados, novamente nos documentos vazados do Pentágono, que mostram que a Ucrânia estava planejando atacar posições na Síria com a ajuda dos curdos e que inclusive planejou um ataque contra Moscou no aniversário da invasão da Rússia à Ucrânia. Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, a Rússia, lembrando, assumiu o Conselho de Segurança da ONU nesse momento e fez um discurso enfático contra os americanos, alegando que os americanos estão indo contra a globalização. O Brasil, que também está no Conselho de Segurança, se posicionou e, mais uma vez, depois da visita à Europa, a visita a Portugal, deixou bem claro que condena a invasão à Rússia. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho também sobre a geopolítica do Oriente Médio, mostrando, em recente visita do ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, a Síria de Bashar al-Assad, como a China está fazendo com que a Síria e o Irã retomem posição de destaque não só no Oriente Médio, mas no cenário internacional, que é um fator extremamente preocupante não só para os americanos, mas principalmente para Israel. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né, que aqui me acompanha, eu estou concorrendo ao Prêmio Best e eu conto muito com o seu voto. Você pode votar uma vez a cada 24 horas para se manter, galera, dentre as principais canais aí relacionados à educação, né, do setor educacional do Brasil, e eu vou ficar muito feliz se eu conquistar esse prêmio. Pessoal, então não dói, né? Só vai lá aqui no link da descrição, dá uma volta ali pra mim, galera, que eu vou ser eternamente grato a vocês, tá bom? Claro, se você curte o meu canal. E se você quiser ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais competitivo do mercado, pessoal, menos 70 centavos por dia, link na descrição. Você vai ter ali, pessoal, a plataforma sempre sendo atualizada, né, semanalmente, com temas super relevantes, como a questão da Nicarágua, a questão das Coreias, a própria questão do Sudão, galera, que ainda vem acontecendo, né, o caos em Israel, e também resumos mensais, além de todo o conteúdo de geografia, que conta ali com mais de 1.200 exercícios com gabarito comentado, fora que você tem contato também comigo por WhatsApp, por via das dúvidas. Tamo junto, pessoal? Então, ó, link na descrição, recomendo bastante, tá bom? Bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, a gente teve uma notícia hoje super importante, na verdade, desde o final de semana, quando a Ucrânia começou a atacar, por isso que eu falei na introdução, né, em doses homeopáticas, ou seja, coisas bem levezinhas ainda, algumas posições da Rússia. Atacou, por exemplo, a gente sabe, né, pessoal, que Kherson foi conquistada pelos russos, só que depois os russos, eles abandonaram a margem, porque Kherson é praticamente dividido quase que ao meio ali pelo Rio de Dnipro, né? E a parte do Rio de Dnipro, que está mais próxima ali da Polônia, do restante da Ucrânia, os russos abandonaram e os ucranianos foram reconquistando essas posições. Inclusive, a capital de Kherson está sob domínio dos ucranianos. Então, a época foi visto como uma reconquista, os ucranianos venceram, tal. A Rússia alega que era só porque não tinha efetivo e valia mais a pena se proteger com o Rio de Dnipro. Então, não era necessariamente uma vitória dos ucranianos. Guerra de narrativas novamente, né? Mas aí a gente teve, no final de semana, alguns soldados ucranianos, inclusive com imagens sendo compartilhadas pelo ISH, né? Que é um instituto, pessoal, que estuda nos Estados Unidos a questão da guerra, mostrando alguns mapas que mostram o avanço dos ucranianos em posições em Kherson. Algumas mídias mais pró-Rússia compartilharam também em grupos de Telegram e tal. Eu, galera, particularmente não vi nenhum vídeo de fato oficial, de canais oficiais sobre o assunto, por isso que eu estou especulando aqui, alegando que mesmo nas posições onde os ucranianos avançaram um pouquinho, os russos já atacaram e, enfim, destruíram todos os soldados ucranianos que tentaram fazer algum tipo de ataque, além do Rio de Dnipro, nas posições em Kherson. Vou deixar em aberto, caso você tenha, pessoal, o link, não sou, sabe tudo, claro, né? Pessoal, deixa aí na descrição, que eu, inclusive, deixo o
comentário fixado, tá bom? Mas aí alegam que os ucranianos não conseguiram nem em Kherson vencer. Atacaram também posições em Sevastopol. Sevastopol era uma das posições mais estratégicas da Crimeia, inclusive com alguns drones. A Rússia também mostrou que, apesar dos ataques, não houve grandes avanços, não atacaram nenhuma posição importante dos russos. E vale lembrar, galera, que no segundo semestre do ano passado, a Ucrânia conseguiu reconquistar algumas posições, por exemplo, em Kherson, conseguiu reconquistar, por exemplo, alguns locais em Kharkiv também, o que foi chamado de uma pequena contraofensiva ucraniana. E na época, as tropas da Ucrânia, né, o governo ucraniano, ele compartilhou com algumas mídias pró-Ucrânia, pró-OTAN, uma imagem de silêncio, né? Shut up, ou seja, fique quieto para que as informações que vocês estão compartilhando não cheguem na inteligência da Rússia para que possa ter algum tipo de prevenção contra os ataques dos ucranianos. Pois bem, a Ucrânia compartilhou novamente essa imagem. Então, será que é o início do contra-ataque? Vale lembrar que nos documentos vazados pelos Estados Unidos, constava ali duas datas, o dia 31 de março e o dia 30 de abril, como pontos sensíveis. Então, está se cogitando se de fato, né, aquilo não foi manipulado pelos americanos, guerra de desinformação, que a Ucrânia possa partir para cima de fato no dia 30 de abril. Só que daí, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, algumas mídias compartilhando coisas problemáticas. Por exemplo, o site O Político deixou bem claro que, segundo fontes ouvidas do governo americano, os Estados Unidos está super preocupado com esse avanço dos ucranianos. E por quê? Porque uma derrota dos ucranianos, que pode ser provável, porque os equipamentos eles são muito piores do que os dos russos, galera, é fato. Se você pega, por exemplo, né, alguns tipos de mísseis de cruzeiro, mísseis de ataque à distância, talvez o único sistema que tem a capacidade de ter é o Patriot, que não tem a capacidade de deter todos os mísseis que poderiam vir dos russos, isso é fato, né? Então, assim, talvez a Ucrânia precisasse de muito mais equipamentos do que tem nesse momento para fazer um contra-ataque. Então, os americanos têm medo porque uma derrota pelo lado do governo dos democratas, vai falar que o Biden, ele apoiou muito pouco os ucranianos e deveria ter fornecido mais Patriots, mais Atacams, por exemplo, mais sistemas de defesa de longo alcance. E até mesmo, por que não, os caças, por exemplo, né, F-16, enfim, tem uma participação mais efetiva para que os ucranianos não fossem derrotados. Ao mesmo tempo, os republicanos vão falar, tá vendo? Os americanos gastaram aí bilhões de dólares, financiaram, compraram briga com a América Latina, com países da África, com os países dos BRICS, para no final das contas, os ucranianos serem derrotados e a Rússia conseguir se fortalecer no cenário geopolítico internacional. Então, uma derrota dos ucranianos pode ser vista, como o próprio site político coloca, como um novo Afeganistão, no qual os americanos participaram ali durante 20 anos, gastaram um monte de recurso para, no final das contas, as tropas do Talibã reconquistarem o país como um todo e ainda ficarem como herança, entre aspas, todos os equipamentos, armamentos, dinheiro que os americanos colocaram no antigo exército afegão, que não conseguiu resistir, galera, pouquíssimas semanas ao avanço do Talibã. Então, é uma preocupação, sim, do governo Biden o que vai ser esse possível contra-ataque. E até estipulam, né, se a Ucrânia começar a perder, talvez o Biden, numa tentativa desesperada, até aumente a intervenção no conflito, podendo colocar aí sim, de fato, Estados Unidos contra a Rússia. Será que o Biden vai ter essa coragem? A gente teve também, galera, notícias compartilhadas do Daily Mail, por exemplo, né, colocando que os recursos eles podem ficar cada vez mais escassos caso a Ucrânia comece a apresentar sinais de fraqueza, caso comece a fazer o contra-ataque e não consiga vitórias significativas. Poxa, por que eu vou continuar financiando, comprando briga e tal, se a Ucrânia vai ser derrotada? E vai lembrar que os próprios documentos vazados do Pentágono, eles mostraram que o poderio dos ucranianos está muito aquém do que o necessário, segundo o governo americano, para um possível sucesso contra as tropas da Rússia. Vale lembrar também, galera, que até o próprio comandante da Kharkovia, que é o Sergei Melnik, ele falou que em nível de armamentos vai ter um pouco de dificuldade, porque como vieram várias tecnologias diferentes, tem que ter uma inteligência, tem que ter o treinamento para conseguir comandar todas essas diferentes equipamentos, né? Você pega só dos tanques. Tem Leopard, tem, por exemplo, o Abrams, que vai chegar mais pesadão, né? Precisa de um baita treinamento para isso. O AMX, tem o Challenger, percebe? Então, são muitas tecnologias diferentes em relação a armamentos, munições, precisa de treinamento e faltam militares mais capacitados e equipados para conseguir lidar com isso. Então, o principal ponto sensível nesse momento, segundo a própria Ucrânia, pelo menos segundo o general, é a falta de recursos humanos, pessoas experientes para lidar com esse avanço. Vale lembrar também, pessoal, que a guerra em Bakhmut, em que o Prigozhin está conseguindo avançar, aparentemente pelas notícias, mesmo com a resistência dos ucranianos, promoveu sensíveis perdas às tropas ucranianas.
tropas que poderiam ser usadas em um eventual contra-ataque. Ou seja, a situação não está simples para a Ucrânia, e eu diria que isso é extremamente preocupante, principalmente para os Estados Unidos e para os democratas. Vale lembrar, galera, que o Ron DeSantis e o Trump falam que essa ajuda vai acabar, caso eles sejam eleitos, e são os dois principais candidatos republicanos. Não que vai acabar, né? Mas vai passar por um filtro para saber exatamente onde está indo, vai reduzir, porque os Estados Unidos também está em crise, galera. Fala-se até em recessão nos Estados Unidos, 2023, 2024. Então eles têm preocupações mais nacionalistas do que com os ucranianos. Ou seja, pode ser aí a bala de prata se a Ucrânia tiver uma vitória, mas também uma possível derrocada dos ucranianos e uma eventual derrota. Outra notícia importante, galera, ficou revelada. Pelos documentos vazados do Pentágono, está relacionado a um suposto ataque que aconteceria, inclusive contra a capital, Moscou, no dia do aniversário, né, no dia 24, aniversário da invasão da Rússia à Ucrânia. Seria muito simbólico de um contra-ataque dos ucranianos. Segundo o documento, inclusive compartilhado pelo próprio Washington Post, tá? Além do ataque da Rússia, que a gente vai falar daqui a pouquinho, os ucranianos também estavam pleiteando aumentar suas influências externas também, compactuando com tropas dos curdos que atuam em posições na Síria contra as tropas do Bashar al-Assad. Porque vale lembrar, pessoal, que a Síria é uma grande aliada da Rússia e, inclusive, existem suspeitas que o Bashar al-Assad ele possa ter contribuído não só com inteligência, mas também equipamentos militares para lutar em favor em favor dos russos contra os ucranianos. Mas, além disso, a gente teve também a notícia do ataque, né? Inclusive, o general, né, o cara responsável pela inteligência, que é o Kirilo Budanov, ele é muito respeitado pelos países ocidentais e ele é o líder da inteligência ucraniana. Ele teria pedido, inclusive, no dia 13/2, essa autorização anunciado para os Estados Unidos que ele ia fazer o ataque no aniversário, que aconteceria no dia 24, que coincide com a data que Estados Unidos pediu para que os seus cidadãos abandonassem os territórios da Ucrânia e os territórios da Rússia. Ou seja, algum tipo de veracidade pode ter nessas informações. Depois que ele anunciou, os Estados Unidos analisaram um pouco a situação e perceberam, olha, vai ser perigoso você realizar esse ataque, e no dia 22 eles pediram para que o ataque não acontecesse. E aí os ucranianos, respeitando a decisão dos Estados Unidos, não atacaram as posições na Rússia. Porque vale lembrar, né? Caso a Ucrânia ataque Moscou, por exemplo, cara, convenhamos que isso daria uma autorização, ainda mais se for com equipamento americano, né? Uma autorização maior para que a Rússia faça um ataque mais pesado contra os ucranianos e, por que não, contra alguns países da OTAN, já que a OTAN teria atacado a Rússia. Além do mais, havia o medo também que a China pudesse participar, porque a China, nesse momento, pelo menos oficialmente, não participa da guerra. Alega que não está armando os russos. A gente sabe, né, galera, que questão de comércio, petróleo, enfim, né? As relações econômicas aumentaram bastante. É muito mais interessante para os chineses uma vitória dos russos do que uma vitória dos ucranianos. É fato isso, né? Mas a China não participa diretamente do conflito. Caso haja algum tipo de ataque, pode ser que a China seja a desculpa perfeita para que a China arme os russos, achando que a OTAN também é um órgão de ataque e não só um órgão de defesa. Vai lembrar, galera, que nesses mesmos documentos estava ali anunciado que tinha um ataque marítimo usando TNT em Novorossiysk, que é uma regiãozinha que fica ali no Mar Negro, uma região litorânea. Como ia ser feito o ataque a Moscou, a gente ainda não sabe. Isso foi compartilhado pela inteligência, pelos documentos do Pentágono. Como seria? Não sei. E aí, será que a Ucrânia teria coragem de atacar Moscou? Vamos ver. Outra notícia importante está relacionada também aos russos. O Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, a gente até comentou aqui no canal, né? O mês de abril agora é o mês que a Rússia assumiu de maneira provisória, porque a presidência é rotativa, a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Lembrando, o Conselho de Segurança, ele tem 15 membros, sendo 5 permanentes, Rússia, Estados Unidos, China, Reino Unido e França, né? E 10 que são rotativos. Inclusive o Brasil está nesses 10 membros rotativos com mandato de 2 anos. Acaba no final de 2023 agora, né? Dentro dessa premissa, o Sergei Lavrov, ele abriu as reuniões do Conselho de Segurança e fez um baita discurso. Óbvio, galera, que ele não perderia a oportunidade e deixou bem claro. Os Estados Unidos é um país que está querendo acabar com os benefícios da globalização. O grande benefício da globalização, segundo ele, seria a participação de todos os países, uma questão de multilateralidade, mas os americanos não. Eles querem estabelecer uma ordem unipolar em que os Estados Unidos seja referência. Inclusive, deixou bem claro que, segundo os americanos, eles têm uma política
política que quem não está com eles está contra eles, ou seja, ou segue os preceitos americanos, ou você está errado com a possibilidade de ser atacado, e falou, por exemplo, que os Estados Unidos abandonaram completamente a diplomacia, a Carta da ONU e querem resolver tudo no campo de batalha, inclusive citando, por exemplo, a expansão da OTAN para a Ásia, com armamentos nas Filipinas, no Japão, na Coreia do Sul e por aí vai. Cara, vocês sabem que eu gosto de falar bastante aqui da hipocrisia dos americanos, né? Iraque, Líbia, etc. Agora, o Sergei Lavrov falar que, que os Estados Unidos só acabou com a diplomacia e quer resolver tudo no campo de batalha, eu conheço outro país também, né, que acabou com a diplomacia e quis resolver no campo de batalha, tá? De novo, pessoal. Ah, professor, mas eu adoro os russos, eu adoro os americanos. Cara, você tem que adorar, pode adorar quem você quiser. Mas geopolítica não tem bonzinho e não tem malvado. É hipocrisia dos dois lados, né? Convenhamos, tanto parte da Rússia quanto parte dos Estados Unidos. Dentro dessa premissa também, o Brasil, ele se pronunciou, faz parte do Conselho de Segurança, né, permanente da ONU, e deixou bem claro que o Brasil não tolerará qualquer tipo de violação à integridade e à soberania territorial, deixando bem claro uma mensagem contra os russos. Vale lembrar, pessoal, que apesar das declarações passadas do Lula darem um indicativo completamente o contrário, o Lula falou que o Zelensky era tão responsável pela guerra contra o Putin, que os dois são responsáveis, que a Rússia deveria ficar com a Crimeia, algumas declarações que desagradaram muito, inclusive, né, o mundo ocidental. Agora vem falando que não, na verdade ele nunca falou que os dois são responsáveis, que todo mundo sabe que a Rússia é errada, mas que ele está tentando fazer algum tipo de negociação pela paz, porque não adianta condenar os russos com sanções, porque as sanções não vão afastar a Rússia do... Só ver se o microfone estava ligado, imagina eu estava desligado aqui, ia morrer, né? Se afastar a Rússia, né, dos seus princípios econômicos não vai fazer com que a Rússia vire um país da paz. Então tem que ser por meio de negociações. Mas desde das críticas dos Estados Unidos, da Europa, da visita que o Brasil fez a Portugal, agora indo para a Espanha, e lembrando que vamos visitar o G7 também, a convite do Japão, o Brasil vem amenizando um pouco o tom e culpando mais os russos. Talvez, quando acabar a reunião do G7 e a gente volte a se reunir com o membro dos BRICS, não, esquece aquilo que eu tinha falado, pô, o Zelensky é culpado também, né? Geopolítica é complicado, tá bom? E para finalizar, uma notícia importante acerca do Oriente Médio. Pô, o Oriente Médio, eu diria que é uma região das mais estratégicas do mundo. A gente é uma região de passagem, né? Pô, você tem vários oleodutos, gasodutos, está no meio da África, o restante da Ásia, o continente europeu. Você tem ali quase 2/3 de toda a reserva de petróleo do mundo, além de ser o berço das 3 principais, ou das 3 mais tradicionais, religiões monoteístas. É muito estratégico. E é por isso que os americanos e russos sempre pleitearam um palco de disputas de zonas de influência. Então você tinha a Arábia Saudita, você tinha os Emirados Árabes Unidos, o Catar sob influência dos americanos, e países como Síria, Irã, por exemplo, sob mais influência dos russos. Nesse momento, a China conseguiu crescer tanto geopoliticamente que ela conseguiu finalizar o acordo, né? Aproximar a Arábia Saudita, a liderança sunita do Oriente Médio, o Irã, a liderança xiita do Oriente Médio, que tinham rompido as relações diplomáticas. E além de ser muito bom para o Irã isso, porque a Arábia Saudita é uma liderança regional, é a liderança da OPEP, isso colocou também a Síria no radar novamente. A Síria, por exemplo, desde a Primavera Árabe de 2011, ela tinha sido sancionada. Por exemplo, a Arábia Saudita, que recentemente o ministro das Relações Exteriores fez uma visita ao Bashar al-Assad, a Arábia Saudita, há 10 anos atrás, estava cogitando expulsar a Síria da Liga Árabe. A Arábia Saudita estava financiando os rebeldes para lutar contra a ditadura do Bashar al-Assad. Claro, tudo isso com financiamento americano, quando a Arábia Saudita e Estados Unidos se davam muito melhor. Com essa reaproximação, eu diria que isso é muito preocupante para os Estados Unidos, porque está perdendo mais uma zona de influência, América Latina, África, Ásia, Oriente Médio, que também é Ásia, né, mas uma região específica aí do Oriente Médio, e principalmente para Israel. Vai lembrar, pessoal, que a Arábia Saudita, não que goste de Israel, mas tinha um certo respeito, entre aspas, porque também era um aliado dos Estados Unidos, mas agora, com a recente aliança com o Irã, a gente sabe que a amizade entre a Arábia Saudita e Israel nunca foi verdade, e vale lembrar também que essa visita mostra uma parceria mais forte com a Síria. E a Síria, por exemplo, reclama a todo momento que os americanos ocupam ilegalmente o seu território, principalmente nas áreas que são dominadas pelos campos de petróleo. Se a Arábia Saudita recebe Bashar al-Assad, pô, em tese, ela tá meio que apoiando que os Estados Unidos é um estado invasor. A Síria tá em guerra com Israel. A guerra, por exemplo, pelas colinas do Golã. Israel constantemente faz ataques à Síria. Ou seja, uma liderança, a Arábia Saudita, que até ano passado, retrasado, era mais pró-mundo ocidental, está caminhando mais para o lado oriental da força. E isso muito mediado pelos chineses.
Beleza, pessoal? Deu pra entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.